Cinca Chambord. Classe, luxo e beleza estão reunidos para você no carro de classe fabricado no Brasil. Melhor desempenho na estrada. O potente motor Aquilon V8 deste moderno automóvel permite alcançar facilmente velocidades de até 145 km por hora. Campo visual ilimitado através de para-brisas e janelas panorâmicas. Freios super potentes que respondem com segurança ao mais leve toque do pedal. Batidas rápidas, suaves. O Cinca Chambord lhe traz uma nova sensação de prazer ao guiar. A suspensão Stabmatic garante estabilidade perfeita mesmo nas curvas mais fechadas. Cinca Chambord. Sedã 4 portas, conforto absoluto para 6 pessoas. O carro mais próximo da perfeição que você pode comprar. Conheça-o ainda hoje no revendedor autorizado Cinca da sua cidade. É sempre interessante um carro ser projetado num país, passar a ser fabricado e ter vida curta em outro e, num terceiro, se tornar famoso e ter uma vida mais longa. Esta é a história da linha iniciada pelo Cinca Chambord, o primeiro carro de luxo brasileiro que começou a ser fabricado aqui em 1959. Este é o sedã Aronde, lançado em 52, que marcou a independência da Cinca. Pela primeira vez, o modelo da marca não era derivado de um Fiat. As origens da empresa Cinca, Société Industrielle Mécanique et de Carrosserie Automobile, começaram no início do século passado. Ernest Loster, um famoso corredor de bicicletas, decidiu abrir em Paris, no ano de 1907, uma concessionária para ser o distribuidor exclusivo da Fiat italiana. O negócio evoluiu muito e as vendas prosperaram, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial. Em 26, a empresa matriz na Fiat resolveu intervir e criou a SAFAF, Société Anonyme Française des Automobiles Fiat. Lost foi nomeado presidente, com participação minoritária na sociedade. E um jovem nascido em Turim, que já trabalhava na Fiat desde 1922, tornou-se diretor-geral da nova empresa aos 28 anos. O astuto Enrico Teodoro Pigossi, uma recomendação do todo-poderoso Giovanni Agnelli, seria conhecido mais tarde como Henri Théodore Pigossi. A SAFAF passou a montar automóveis em 1928, em Sur-Erne, perto de Paris. Com a compra da antiga fábrica da Donnet Zedel, fabricante de automóveis com motores a 2 tempos instalada na cidade de Nanterre, também próxima a Paris, Pigossi adotou a denominação Cinca e começou a produzir automóveis sob licença da Fiat. Os modelos italianos 508 Balilla, 518 Ardita e mais tarde 500 Topolino e 508C saíram da empresa francesa renomeados Cinca Fiat 6V, 11CV, 5CV e 8CV, nesta ordem. Após a Segunda Guerra Mundial era lançado o Cinca 6, derivação do Topolino com motor superior do próprio Fiat. O primeiro projeto próprio da Cinca estreava em 1951, o pequeno sedã Aronde, com motor 1,2 litros, estrutura monobloco, que alcançou grande sucesso. Aquela foi uma boa década para a empresa francesa, que adquiriu ainda em 51 a Unique, ex-fabricante de carros então focada apenas em caminhões. 3 anos depois, comprava Ford SAF, Ford Société Anonyme Française, filial francesa da marca americana, incluindo a fábrica de Poissy, que em 61 se tornaria o local oficial de produção da Cinca. Disse que isso tirou um peso das costas de Henry Ford II, que desejava ficar livre dessa unidade fabril. Em 56 foi a vez da compra da Saurer e em 58 da Talbot, que na época produzia belíssimos esportivos.
Junto das instalações da Ford francesa, vinha sua linha de automóveis, em que se destacava o Vedette, um novo desenho para o modelo lançado em 48. Estava pronto de modo que ele pôde ser apresentado como Cinca Vedette no Salão de Paris em outubro de 54. Consta que centenas de unidades já estavam com o emblema da Ford, quando veio a decisão da mudança, seguida em 1º de dezembro pela alteração de nome da fachada da fábrica. Na Alemanha e na Holanda, porém a Cinca preferiu manter o nome Ford Vedette. Desenhado nos Estados Unidos para o mercado francês, o amplo sedã de 4 portas visava também o restante da Europa. Tinha 4,52 metros de comprimento, 1,75 de largura, 1,48 de altura e 2,69 metros de entre-eixo. Seu peso era de 1.175 kg. Seguiu o padrão americano de estilo, assim como acontecia com os modelos ingleses da Vauxhall e da Ford. 3 versões estavam disponíveis. A Trianon, nome de 2 palácios que compõem o complexo de Versalhes, tinha acabamento mais simples e toda a carroceria pintada na mesma cor. A Versalhes trazia o teto em cor diferente do resto da carroceria, e a Regence, mais luxuosa, se diferenciava pela parte que compunha as linhas das aletas e pela metade inferior das portas em outra cor. Em todas havia a opção do Vista Dome, um teto solar corrediço de vidro, algo raro naquela época. O habitual era o teto de lona. Por dentro viajavam com conforto 6 pessoas nos 2 bancos inteiriços, apesar do túnel central. Na versão Regence podia ser separado, com encosto reclinável e apoio de braço, item presente também no banco traseiro. O motor herdado da Ford, chamado de Aquilon, era derivado da linha Flathead americana, cabeçote plano em alusão às válvulas laterais, iniciada com o modelo 18 de 1932. Os 8 cilindros tinham ângulos de 90 graus e a cilindrada bastante pequena, 2.351 cm3. O V8 desenvolvia potência de 84 cavalos, a 4.800 reproduções por minuto, e torque de 15,5 kgfm, a 2.750 reproduções por minuto. Com seu peso respeitável, a velocidade máxima era de 140 km por hora, apenas razoável para a época, e o consumo um tanto elevado. O câmbio tinha 3 marchas, sendo que a primeira ainda não era sincronizada. Um ponto forte do carro era a suspensão. Contava na frente com rodas independentes, pelo hoje consagrado sistema McPherson, que o modelo anterior do Vedette foi o introdutor no mundo. Atrás vinha o eixo rígido, com molas longitudinais, semi-elípticas, com 8 lâminas. Os 4 freios eram a tambor, com comando hidráulico, e os pneus diagonais tinham a medida 6,40 por 13. Uma versão perua também estava disponível. A Marly, primeiro modelo do gênero na França, sem finalidade comercial. Bonita e com ótima área envidraçada, sua capacidade de carga era muito boa. Em 57 chegava a versão mais barata do sedã, de muito sucesso, a Ariane, desprovida de adornos externos. Ela não tinha qualquer friso cromado e a carroceria era pintada numa só cor. As rodas recebiam pintura rústica e calota simples. Por dentro não havia apoio de braço nas portas de trás, só o motorista tinha parasol. Os bancos eram inteiriços e não reclináveis. Em setembro de 57, a linha recebia grandes mudanças na carroceria, obra do projetista italiano Luigi Rappi. Na frente, a grade estava maior e de lado viam-se aletas bem chamativas, que vinham pintadas na mesma cor do teto, dependendo da versão. Estava 23 centímetros mais longo e com novas lanternas. O motor ganhava pequenos ajustes, o que deixava com mais torque. O Ariane passava a contar com o V8 e assim substituía o Trianon. Como opcionais, a linha podia receber a embreagem automática, Fairlec Gravina e a caixa Rush-Matic, com sistema de overdrive. Os tambores de freio estavam maiores e as rodas passavam ao aro de 380 mm, equivalente a 15 polegadas. Haviam também novas versões, denominadas Belleux, Chambord, em homenagem a um dos mais belos castelos da região do Vale do Rio Loire, e Présidence. A perua Marly acompanhava a evolução estética. Essa é a transformação estilística que chegou aqui no Brasil. Por dentro, o Cinca trazia novo painel, com formas arredondadas na parte superior e instrumentos agrupados num só mostrador.
Na outra extremidade estava o marcador de pressão do óleo. Detalhe interessante era a pequena alavanca, perpendicular no ponto morto da alavanca de câmbio, que permitia ao motorista o ajuste do avanço inicial da ignição. A versão Presidence podia vir com o interior Classic, com banco inteiriço ou Gran Turismo, dotado de bancos dianteiros separados. Outras opções eram o vidro separador entre o motorista e os ilustres passageiros, telefone e um pequeno televisor. Nesta versão, o destaque visual ficava por conta de um suporte de estepe na traseira, com calota igual à das rodas e que se rebatia para a abertura da tampa do porta-malas. A presidência da França na época utilizava vários desses Syncas. Um deles servia a primeira-dama, Yvonne de Gaulle. No mesmo ano, a Chrysler americana buscava entrar no mercado europeu e iniciava a compra gradual de ações da Synca. Em 1960, o Ariane 4 voltava a usar o motor Rush, de 4 cilindros e 1.290 cm3. Já no ano seguinte, era encerrada a produção da linha na Europa. O Ariane foi responsável por quase 160 mil unidades, das cerca de 240 mil de toda a gama. Fez sucesso nos países escandinavos e foi montado na Bélgica. Em 1963, a Chrysler americana assumiu o controle acionário da marca. Feita a aquisição do grupo inglês Rootes, um ano depois, a empresa americana formava a base para as suas operações europeias. Em 1970, a Synca desaparecia como empresa, tornando-se Chrysler France, mas seu nome ainda seria aplicado aos carros por mais alguns anos. No Brasil, a fábrica da Synca se instalou no dia 5 de maio de 1958, na cidade de São Bernardo do Campo, às margens da Via Anchieta, que liga a capital paulista à Baixada Santista. Os modelos Chambord ganharam as ruas em 1959, ainda com amplo conteúdo francês. Além de ser o primeiro automóvel de origem francesa fabricado aqui, o Renault Dauphine sairia meses depois. Era então o único carro nacional grande, de luxo e com motor V8. Suas linhas, idênticas ao do Chambord francês, agradaram muito aos olhares brasileiros e se destacavam no trânsito, pois quase a totalidade de carros importados era de origem americana. Na época, dizia-se que poderia ser confundido com o Chevrolet Bel Air 57. Foi também o primeiro 3 volumes nacional com tração traseira, pois a do DKV era dianteira. Logo de início, seu espaço interno foi muito apreciado e também um conforto a rodar. Para a época era muito bem equipado, agradava também o espaço do porta-malas, cerca de 500 litros. O painel de instrumentos e o volante eram idênticos ao do irmão francês. Havia detalhes úteis como faróis de neblina, seletor de tom de buzina, odômetro parcial, ventilação dinâmica para desembaçar o para-brisa, acendedores de cigarro dianteiro e traseiro, entre outras coisas. Seu motor V8 era o mesmo do Chambord europeu, com igual potência de 84 cavalos e torque de 15,5 kgfm, obtidos com um carburador de corpo duplo. O desempenho estava longe de ser destaque. A velocidade máxima era de 135 km/h e a aceleração de 0 a 100 em 26 segundos. Isso lhe rendeu o apelido de Belo Antônio, alusivo a um personagem de filme italiano que conquistava as mulheres por ser bonito, mas falhava na hora H. O logotipo V8 destacado no centro do volante não significava muito na prática. Por outro lado, era um carro mais estável, macio de rodagem e agradável de dirigir que o principal concorrente da época, o Aero Willys. No Salão de São Paulo, a linha 63 aparecia com uma novidade, a perua jangada. Era derivada da Marly francesa, mas com diferenças visuais, como as lanternas traseiras aproveitadas do sedã, e técnicas, caso da estrutura reforçada. Foi a primeira perua nacional com 5 portas e também a última, até que surgisse a Volkswagen Quanto, em 1985. Os Synca tornavam-se mais atuais em abril de 64. Recebia teto mais alto, para-brisa e vidro traseiro maiores e colunas traseiras mais largas. Na frente, a grade ganhava um escudo ao centro. As novas lanternas traseiras incluíam luzes de direção em tom amarelo. Ainda que tivesse adquirido desempenho bem mais adequado aos novos tempos, o desenho da linha Synca já mostrava defasado, depois de várias alterações de estilo no concorrente Aero Willys.
A grande virada da marca era apresentada no Salão do Automóvel de 1966, em São Paulo. O novo modelo Esplanada tinha a frente e a traseira remodelados, sem qualquer parentesco com o passado. Os faróis de forma hexagonal mostravam um belo desenho, assim como a grade com frisos cromados horizontais e a traseira com formas retilíneas tinha lanternas verticais. A versão mais luxuosa apresentava teto revestido de vinil, bancos de couro com novo desenho, tapetes de veludo, apliques de madeira jacarandá no painel e rádio de série. O painel era acolchoado e mantinha os instrumentos do Cinca anterior, mas o terceiro parasol e o minibar no banco traseiro não existiam mais. O V8M SUV vinha com um carburador de corpo duplo DFV, conservando a potência e o torque. Em 1967, a Chrysler assumia o controle total da Cinca. De agosto daquele ano em diante, a marca francesa não era mais aplicada à carroceria do Esplanada e do Regente. Havia uma plaqueta onde se lia "Fabricado pela Chrysler do Brasil". Os faróis hexagonais davam lugar a 4 circulares, em posição vertical, inseridos numa moldura e com nova grade. A garantia de 2 anos ou 36 mil quilômetros era um apelativo muito interessante. Com o lançamento previsto do Dodge Dart, a linha Esplanada era desativada em 1970. Por volta de 50 mil Cincas saíram das linhas brasileiras. O Chambó foi o mais produzido, com cerca de 40 mil unidades, e o Presidente não chegou a 900 unidades. Esse belo francês, que demorou a ter desempenho à altura de seu charme, conseguiu desenvolvimento técnico bem maior aqui no mercado original e marcou o cenário nacional dos anos 50 e 60. Muito obrigado por assistir até aqui nosso vídeo.